Boteco, voltando esse programa, atendendo a pedidos. Recebeu cartinhas e mais cartinhas. Na nossa caixa postal. Sim. Pedindo pra voltar com o Papo de Boteco. Então, atendendo a pedidos, a gente vai voltar falando sempre de um assunto irrelevante. Com esse tipo de palhaçada. Irrelevante. Assunto irrelevante. Não, sempre com assuntos irrelevantes. Com uma opinião pautada em nada. Exato. Pautada simplesmente na nossa opinião. Você ouve se quiser. A ideia é que isso mais pra frente vira um podcast. Não falaram que podcast tá na moda? Não. Falaram sim que o podcast Quem falou? tá voltando com tudo. Tá voltando com tudo é muito papo de velho, né? Tá voltando Falar com tudo. Que tá voltando tá com tudo. Bombando. Parece que tá falando de calça boca de sino, né, velho? É coisa de velho. Tá voltando com tudo. As calças boca de sino estão voltando com tudo, calça hein? sem tropê tá voltando com tudo. Sem tropeta? O que eu ouvi é o seguinte. Que os carros do futuro não vai ter mais rádio para você sintonizar, o qual você fica, porque hoje uma rádio é como se fosse uma TV aberta antiga. Você está sujeito à curadoria da rádio, tanto de programas quanto de horário, etc e tal. E hoje você já tem, por exemplo, o carro Waze, que ele está conectado à internet. Você já tem internet dentro do carro e a tendência é que cada vez mais você vai ter internet. Então você pode, por exemplo, ter um podcast de tecnologia, no seu caso, que trabalha com isso, que toda vez que você pegar teu carro para ir trabalhar e for ficar aquelas maçantes 45 minutos preso ali dentro do carro, 1 hora, 2 horas, dependendo do caso que for, você vai lá e ouve o seu podcast de tecnologia. Você tá ligado que isso já tem, né? Então, por isso que o podcast tá voltando com tudo. Entendi, é que não é nem no futuro, é agora mesmo. Então... Já tem podcast no Spotify. Exatamente, por isso que o Spotify já tá com um monte de podcast. É exatamente o que você tá falando. Você entra no carro, liga lá o podcast de qualquer assunto que você achar legal e assiste seu podcast enquanto vai pra onde você quiser. Só e daí você pode, você não tá mais sujeito. Porque quando você liga uma rádio, você tem que ouvir ali. E convenhamos, cara, uma das coisas mais legais que você tinha na rádio era a notícia de trânsito. Não precisa mais. Não precisa. O Waze faz esse trabalho pra você. Você achava legal na rádio notícias de trânsito? Bastante gente ouve ainda a CBN, achava necessário. Né? Por causa do trânsito. Eu achava necessário. Não achava legal, eu achava necessário. Porque eu morava em Santo André e trabalhava em Vila Olímpia. Pra quem não sabe, é longe pra caralho, velho. Era 1h30 a 2 horas de carro todos os dias. Todos. E na época não tinha, começou a ter GPS, mas ele não estava conectado à internet. Então ele te dava um caminho e pau no cu se tava com trânsito, não tava. Então eu achava essas rádios de trânsito necessárias, porque se ela falasse acidente na Anchieta, eu já ia pela Imigrantes. Acidente na Imigrantes e na Anchieta, eu já ia por São Caetano. Mas bastante gente ainda ouve rádio de trânsito por causa da velocidade da informação. Falam que é legal, que os caras fazem cobertura aérea e não sei o que. Dão rotas, os ouvintes contribuem, o que é legal, e aí acaba sendo legal pra rapaziada. Eu não sou um cara muito de podcasts, essa é a real. Eu ouvi poucos podcasts na vida e eu não sou muito fã de podcast, a verdade é essa. Eu vi uns podcasts que eu achava engraçado, que era daqueles caras do Jovem Nerd. Os caras eram engraçados pra caramba. Era porque deve ainda ser, eu que não ouço mais, eu ouvi poucas vezes. E cara, eu tinha visto no Spotify uns podcasts de investigação criminal. Pesado o podcast, pesado. E é sério o bagulho, sabe? É denso pra caramba. De fatos reais. De fatos reais. Eles vão narrando uma história, o que aconteceu numa investigação de um caso, tal. E eles vão... colocando ali junto o depoimento da polícia, uns negócios surreal. Então você fica, caralho, que negócio pesadão. E eu ouvi uns e falei, cara, isso é interessante de um jeito meio psicótico, sabe? Você ouve e fala, mano, é estranho eu estar achando isso da hora ou não, mas eu achei um negócio bem louco. Mas eu não, confesso que eu não sou um cara muito de podcast, não. Eu já fiz bastante ouvir audiobook. Aí eu acho mais louco. Podcast não é muito meu gênero. Eu achava que o podcast já tinha morrido. Não. Já nem existia mais.
Só que há alguns meses o negócio começou a voltar e comecei a ler um monte de pesquisa de tendência que o podcast vai voltar com tudo exatamente por essa questão do acesso à internet em metrô, em carro. Você ouve podcast? Não. Não? Não ouço nenhum. Eu tentei ouvir uma vez lá, tava cozinhando e eu ouvi um ligado à minha área de publicidade, né? Quando eu vi, os caras estavam falando, você tava pensando em outra coisa. Em manteiga e não tava pensando no negócio. Entendi. E não sei o que. E aí ficou aqueles caras falando 30 minutos. Pra nada. E eu ouvi os 4 primeiros minutos, me dispersei. Era só pra igual você ter... quando a mulher conversa com você. Era só pra você ter companhia. Tem 3 pessoas. Não tem um monte ali. de gente que põe um negócio pra parecer que tem companhia, tá ali alguma coisa falando e você fazendo outra coisa? Um dos gênios do rádio, que foi o Ricardo Boechat, falava exatamente isso. Ele falava que quando o cara ligava o rádio de manhã, ele não queria notícia, ele queria companhia. Pode E ser. nada melhor do que uma companhia que tá falando de assuntos que você não tava nem sabendo. E o Ricardo Boechat sofreram tanto com a morte do cara porque ele era uma grande companhia das manhãs da Verdade, galera. ele era um velho. cara fera. Ele era um cara que ele era uma companhia que se ele tivesse do seu lado, você dirigindo, e ele falando, pô, você viu hoje de manhã ali no jornal que o Moro pegaram... Verdade, porra, como assim? Você ia trocando ideia com o cara. Ia ser louco. E o segredo era esse, é por isso que eu acho que o rádio não vai morrer. Podcast porra nenhuma, velho. O rádio continua, né? Rádio never one. Bom, esse foi o primeiro Papo de Boteco. Primeiro do novo, né? Primeiro a gente já teve o antigo, a gente vai voltar a fazer. Espero que vocês tenham gostado. Sugere aí podcast pro Renan ouvir. Sugiram temas. Sugere o que vocês quiserem. Se tiver chato, fala aí, pô, tá chato, mas... Com carinho. Com cuidado.